Reportagem da Folha informa que a reforma administrativa que será enviada ao Congresso atacará a concessão dos penduricalhos e pretende acabar com o reajuste de salários retroativos. Na lista dos penduricalhos que serão atacados estão as promoções e progressões por tempo de serviço. O governo vai propor ainda a vedação das aposentadorias como forma de punição. Na Índia, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer evitar uma guerra de informação sobre a reforma administrativa para deixar claro que ela não afetará os servidores públicos já contratados. Depois afirmou que a reforma administrativa pode ser enviada ao Congresso junto com a tributária. A reforma administrativa está praticamente pronta, só falta conversar e ter a última palavra com o ministro Paulo Guedes, disse Jair Bolsonaro. E continuou: tem que aproveitar porque tem eleições municipais e a partir de junho pode mandar as duas juntas, não tem problema nenhum. Tanto faz a ordem, o Paulo Guedes decide. Palavras, portanto, do presidente Jair Bolsonaro. Zé Maria Trindade, o que você acha e quais são as suas expectativas para essa tramitação da reforma administrativa e da tributária? Olha, o ministro, que é o articulador político do governo, Luiz Eduardo Ramos, ele tem ido à casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, discutir ali pauta de votação, prioridades, e falou exatamente nessas duas reformas, além de 15 outros projetos. E ele ouviu do presidente da Câmara diretamente de que é impossível definir uma prioridade do Congresso que seja a prioridade do governo, do presidente Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, reforma tributária. Não haverá reforma tributária. O que será votado no Congresso Nacional, eles chamam de mini-reforma tributária, é, na verdade, uma simplificação do pagamento de impostos. E olha, isso é um passo importante. Muitas empresas têm departamentos inteiros, gastos, só para calcular e definir o que pagar em impostos. Com esta simplificação, há uma união de tecnologia e o pagamento de impostos. Há a nota fiscal exclusivamente eletrônica, e ali o empresário ou a pessoa, o empreendedor, saberá exatamente o que pagar e, na verdade, ele será apenas um repassador dos impostos. Empresário não paga imposto, isso é uma lenda. Se o empresário pagar imposto, ele quebra. Quem paga imposto é o consumidor. O empresário repassa. Veja bem o que eu estou falando. Se o empresário pagar imposto e pagar seria assumir os custos do imposto, ele quebra. Ele tem que embutir os custos do imposto no serviço ou no produto. É natural, é assim. Então, quem paga o imposto é o consumidor. Então, o empresário fica apenas como um repassador dos impostos, Ele é um depositário fiel dos impostos. E com a atualização através da nota fiscal eletrônica, isso vai ficar muito claro, imediato. Pode-se até descontar diretamente na folha. Então, é isso, a reforma tributária será uma simplificação e não a reforma tributária, que implicaria mudar impostos, criar novos, incluir aí impostos estados e municípios, divisão do bolo tributário, o pacto federativo, isso não vai acontecer. Quanto à reforma administrativa, ela é mais do que necessária. Eu chamo aqui o orçamento 2020. O orçamento 2020 é de 3 trilhões e 600 bilhões, 3 trilhões e meio, 3 trilhões. 1 trilhão de reais é para pagar a folha de pagamento do Serviço Público Federal, que é o orçamento federal, mais previdência. Ou seja, um pouco mais de 1 trilhão. Então, de 3 trilhões do orçamento total, do arrecadado e do pago. De 3 trilhões, 1 trilhão para pagar folha de pagamento e aposentados. Quer dizer, já arrebentou o orçamento. Então, é preciso fazer alguma coisa. E o que tem que ser feito? Cortar vantagens, cortar coisas dessa espécie diferente, que ninguém sabe exatamente de onde veio e que se reproduz com muita facilidade aqui na esplanada dos ministérios. Esta espécie, ela tem algumas características próprias. Estabilidade no emprego, que ninguém tem. Aposentadoria integral, que ninguém tem além deles. E paridade salarial, ou seja, aposenta e ganha como se estivesse trabalhando. Em alguns casos absurdos, até produtividade. Exemplo, funcionários da Receita recebem um bônus por arrecadação. Aposentados recebem esse bônus de arrecadação, como se estivessem trabalhando. Além disso, a carreira é muito rápida.
com menos de 10 anos, o funcionário público que passa num concurso, ele atinge o topo da carreira e pronto. E ele fica com instabilidade, não pode ser demitido em hipótese nenhuma, e que se dane o país. Se o país quebrar, o salário tem que ser depositado. Extinguir o ministério tal, não interessa, os funcionários não podem ser demitidos. E tem a maior dificuldade, por exemplo, agora, era só pegar funcionários de ministérios que foram extintos e levar para o INSS, não pode. Então é preciso fazer uma reforma administrativa. Só que no meio desse caminho existe o tal direito adquirido. E a guerra de comunicação mora aí. Eles morrem de medo, e natural. E eu acho que eles têm que defender lá, de uma forma corporativista mesmo, os seus interesses pessoais. Aqui, mas a população precisa entender que é uma defesa pessoal, né? E aí, Augusto, só para concluir, o presidente já sabe disso, está se armando para uma guerra de informações. E adiantou, antecipou que a reforma administrativa será para os próximos. Os penduricalhos atuais continuarão, sim. Pois é, eles precisam decidir o seguinte, entender o seguinte: Congresso, Executivo, Legislativo, Executivo, todos vão parar na reforma da Previdência. A reforma da Previdência já está dando resultados, né? Já melhorou a expectativa, já tem dado resultados práticos. E esse pessoal agora é aquele time de quinta divisão que faz um gol e recua, faz um gol no comecinho do jogo e recua, vai acabar goleado. Essas reformas são fundamentais para que o Brasil continue a sair do buraco em que o PT nos meteu. Então tem que fazer isso aí sim, e duas reformas ao mesmo tempo. O Zé explicou, a primeira é tímida, a reforma tributária não é bem uma reforma, pois que se vote simultaneamente. Então, por que o Congresso não vai fazer isso? Porque é ano eleitoral, eles não são candidatos.